Visão Geral, entrevistando hoje Natana Lacerda, especialista em imagem e reputação. Estamos de volta. Por favor, coloque aí o Facebook. É o Facebook ou é o site que você prefere? O site. Coloque o site aí da Natana para a gente, para a pessoa baixar lá o e-book dela. Importante demais. Tá aí, ó. É só você acessar natanalacerda.com.br. Isso aí. Ó, com um TH, viu? Você nem precisou falar dessa vez, eu mesmo falei. Dessa vez você tá falando por mim. Deixa eu fazer umas perguntinhas para você que estão chegando aqui, que já chegaram, né? A gente não consegue atender todos, mas alguma coisa aqui, ó. Alô, Natal, Rio Grande do Norte. Ei, Morro do Careca, Natal. Quantas vezes fui narrar futebol em Natal? Fui passear também lá em Natal. Delícia de cidade. Sol nasce primeiro lá, viu? Natal aqui no Brasil é a terra do sol nascente. Ah, é? Não sabia nasce disso, primeiro não. lá. A Viviane Lima, obrigado, Viviane. Ela pergunta, hoje o celular é prioridade para o ser humano? É prioridade, é prioridade. Se você quer estar conectado com as pessoas, né? Se você quer ter assunto, se você quer entender o que o mundo está falando, você tem que ter um celular, um smartphone. Pois é, eu brinco com os amigos o seguinte, que eu não vou estar aqui para ver, né? Mas haverá um dia que, ao nascer, a criança já faz assim, já coloca o chip e ela faz ligação assim, alô, vai ser... Faz check-in, check-in na maternidade. Faz check-in na maternidade, é isso aí. Vamos ver aqui mais algumas perguntinhas, bati aqui, subi um pouco, vamos lá. Mirandiba, Pernambuco, ei, Pernambuco. Meu nome é Joel Fighter. Deve ser, Joel. Se não for, fica só Joel, desculpa. Olá, Natana. O que fazer quando a gente é criticado? Quando postamos uma foto simples? O que podemos fazer? Responda para o Joel. Olha, o que você tem que fazer é o seguinte. Se você foi criticado com palavras de baixo escalão, se faltaram realmente com respeito, você pode simplesmente deletar aquele comentário e dizer que na sua página você não vai tolerar esse tipo de falta de respeito. Agora, se foi uma crítica construtiva, uma crítica a algum trabalho, algo assim que foi mais leve, você pode se dar o trabalho de responder. Mas sabe que a maior parte das críticas que acontecem são críticas vazias, certo? São só o que a gente chama de haters, que são os odiadores. Tem gente que está na internet só pra comentar, pra brigar, pra arrumar confusão, pra reclamar. E aí, como é que chama? Hater. Hater. É como se fosse um odiador. Tá, entendi. É uma palavrinha que a gente usa muito no mercado legal. online. Eu costumo dizer assim, eu já faz algum tempinho que não tenho postado, porque quando eu ia narrar um futebol do Guarani ou da Ponte Preta, eu colocava lá, já estou aqui no estádio tal, daqui a pouco vou narrar isso aqui. Aí começa uma briga entre os torcedores, né? Um ofendendo o outro ali e tal, eu deixo à vontade, eu só falo o seguinte, falou nome feio, palavra de baixo calão, eu tiro tudo, eu excluo, o resto pode ficar se degladiando à vontade, mas é interessante. Mas depois eu quero te fazer essa mesma pergunta aqui, feita pelo Joel, não na internet, na vida normal, no nosso cotidiano, daqui a pouco eu faço. Deixa eu passar uma aqui do pastor Deca de Pernambuco, boa tarde, minha pergunta, como você vê, Natana, a credibilidade dos políticos com o eleitor hoje? Olha aí, hein? Só não pode falar nome de político nenhum que é candidato aqui, que senão corta o programa, hein? Não, sem falar de políticos. Olha, alguns têm, eu acredito que existam políticos que têm uma idoneidade, que querem realmente fazer um trabalho sério. Mas hoje no Brasil, infelizmente, é quase uma regra que há corrupção, que há pessoas, né, que não compartilham da ética que a gente, como povo brasileiro, precisa. Então, os políticos estão muito mal vistos. Pensa, você pode ser até uma boa pessoa, cheio de vontade de mudar teu país, tua cidade, com muita credibilidade, uma história, mas você se candidata, as pessoas vão fazer, quer ser político, né? Por quê? Virou sinônimo não de alguém que quer fazer algo pelo povo, mas de alguém que está aí para enganar. Mais uma aqui, só para a gente fechar, a Raquel aqui, de Minas Gerais, né? E sobre as pessoas que mostram ser algo e são outra coisa lá no fundo? Isso é falsidade, né? Isso aí já é uma coisa, né, muito complicada também, né? Eu digo sempre, não vista um personagem. Seja quem você é, e se quem você é não é legal para você expor, então se melhore. Tá certo, tá certo. E vamos lá, que o João fez a pergunta da internet, mas eu falo aqui sim no nosso cotidiano. Porque nós temos uma dificuldade enorme em aceitar críticas. Temos uma grande dificuldade, principalmente porque a gente leva para o lado pessoal.
né? E as críticas são feitas assim. A gente não tem uma cultura de quem está ali pronto para se melhorar. A gente tem uma cultura no Brasil muito mais vitimista. Eu acredito nisso, é isso que a gente vive todos os dias. Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade de lidar. A gente acha que quando alguém está nos criticando, é pra gente, como se a gente não fosse competente, a gente não fosse capaz. Mas, como eu disse, é o erro de quem critica, de como faz a crítica, e o erro de quem recebe, que recebe com imaturidade. Vamos lá, crítica construtiva, ela só pode ser feita no particular? Não necessariamente, não necessariamente. Se você é um líder de uma equipe, por exemplo, você pode dar uma crítica para sua equipe, onde todos possam aprender com aquele fato. Agora, tem que saber falar, para não humilhar a pessoa. Porque não, eu costumo dizer o seguinte, sempre quando vamos elogiar, podemos elogiar em público, e isso aí é uma coisa maravilhosa. Mas quando vamos criticar, eu acho que no particular. Mas isso aí é uma opinião minha, nada a ver. E olha, tem tanta coisa que eu achei que era e não é. Então, agora ouvindo você que é um especialista, por exemplo, eu tô numa reunião, eu sou um diretor de vendas, por exemplo, estou numa reunião de venda com os meus parceiros ali, de repente eu quero falar que aquele vendedor não está fazendo a coisa certa, por isso, mas eu quero dar uma dica para que ele faça a coisa certa. Nesse caso, eu posso falar em público, para todo mundo ouvir ali. Se você não for expor a pessoa, se ela não cometer um erro que pode ser muito vergonhoso para ela, você pode falar em grupo para que todos aprendam com aquilo. Agora, crítica em grupo é para o grupo todo. Eu posso dizer, pessoal, olha, vocês podem, e aí você dá a dica que você quer. Entendi. Né? Agora, se você for falar realmente para uma pessoa só, para não ter problemas, fala em particular. Mas existe uma regrinha de como dar essa crítica. Você quer aprender? Posso falar para esse pessoal? Ó, como é que você dá uma boa crítica, um bom feedback que a gente fala? Ele tem que ser situacional, tem que falar do fato e do que foi combinado e da consequência. Então, digamos que eu tenha chegado atrasada aqui para a entrevista. Você pode me fazer uma crítica construtiva. Você vai dizer, Natana, nós havíamos combinado um horário X. E aí, você não chegou nesse horário. Situação, o que aconteceu? Você não chegou nesse horário. A consequência disso é que nós atrasamos o programa, ou nós começamos sem você, e isso ficou muito ruim para o meu telespectador. Entendi. É situacional, você não brigou comigo, não me humilhou, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho um amigo que se chama Borgonov, que cozinha maravilhosamente bem. Se um dia ele me chamar no restaurante dele e falar assim, olha, eu preparei isso aqui para você, Alberto. Eu não gostei. O que eu falo para ele? Não fala obrigada, agradece. Se ele perguntar que tá saboroso, você tem que falar que sim, principalmente se estiver na frente de todos. Tá. E depois, se você achar que você pode melhorar o trabalho dele, em particular você diz, sabe aquele prato? Eu fiquei sem graça de falar, mas eu acho que tem uma coisa que pode melhorar. E dá a sua opinião. A crítica tem que ser pela ótica de melhorar o outro, não para você. Mas quer saber de uma coisa? Isso nunca vai acontecer. Não que ele não vá me convidar, mas é que a comida que ele faz, a gente não tem o que reparar. É maravilhosa. Então não tem jeito. Então é só elogiar. Ele é um mestre. Ele é um mestre Cuca Borgonov, um cara assim maravilhoso. Enquanto você toma a sua aguinha aí, eu vou falar uma coisa aqui. Empresas. Eu quero saber como é que as empresas devem se comportar na internet. Mas antes, enquanto você vai responder, eu vou chamar a atenção do nosso telespectador, da nossa telespectadora, para um assunto muito legal. Você quer ficar 10 anos mais jovem? Quem não quer, não é verdade? Mas quanto custa? Quase nada. Preste atenção aqui no recadinho da Gisele para você. Fala, Gisele. É isso mesmo, Alberto. Chegou o creme instantâneo e revolucionário Tenless, que age como um Botox. Só que um Botox natural, sem agulhas, sem dores e com um preço muito poderoso. Temos aqui algumas imagens que comprovam a eficiência desse produto e o modo de você aplicar. Esse é o seu Júlio, ele já é um consumidor do Tenless. É só passar uma pequena quantidade no local desejado, na linha de expressão na testa, nessa bolsinha embaixo dos olhos, nos pés de galinha e também nas olheiras. E dando leves batidinhas e pronto! Depois de 2, 3 minutos, é você 10 anos mais jovem, com uma aparência muito mais bonita, uma pele mais saudável. Lembrando que você, homem, pode passar o Tenless todos os dias. E quanto mais você usa o produto, melhor para sua pele vai ser, pois você tarda o envelhecimento e com isso aquelas ruguinhas que iriam aparecer não virão mais e é você com uma pele muito mais jovem, mais saudável, o quanto antes. Você, mulher,
pode passar o Tenless antes ou depois de sua maquiagem sem problema nenhum. E o melhor de tudo, que ele dura de 10 a 12 horas na sua pele. Durante todo esse período, você vai sentindo a sua pele sendo esticada. É a nanotecnologia, que é a mais recente tecnologia anti-envelhecimento do mundo, que hoje está no alcance de suas mãos e principalmente do seu bolso. E olha aí a diferença do seu Júlio, mudou. Virou o Julinho, uma pele muito mais bonita, mais jovem, autoestima lá em cima, e o seu Júlio agora não fica sem o Tenless. E você que está acompanhando o programa, tem uma super promoção. Os 100 primeiros que ligarem agora para 0800 580 7700, você vai comprar uma caixa de Tenless com 50 sachês. Aí vai falar que está assistindo o programa e vai ganhar outra de presente com mais 50 sachês. Então você leva para casa 100 sachês de Tenless. Então aproveite, não fique fora dessa, porque a promoção é só para os 100 primeiros e o frete é grátis para todo o Brasil. Você pode parcelar no seu cartão de crédito e à vista tem um super descontão. Ligue e aproveite, porque o Tenless você não encontra em farmácias e nem em loja de cosméticos, só através do nosso 0800 580 7700. É o Tenless deixando você 10 anos mais jovem. Isso aí, vamos lá, gente. Aproveita o intervalo agora para comprar o Tenless. Vai lá, compra, mas volta para você acompanhar aqui o último bloco da nossa entrevista aqui com a Natana Lacerda, tá bom? Nós voltamos já já.